nunca gostei de trabalhar de madrugada, mas em Santos você aprende rápido que o mar não espera o sol nascer. Foi por isso que eu aceitei o convite de um amigo para ajudar na pesca ali no porto. Eu precisava de dinheiro, precisava ocupar a cabeça e, para ser sincero, precisava sumir um pouco. As primeiras noites foram estranhas, mas nada fora do normal. Cheiro forte de sal, óleo diesel impregnado no ar, o som constante da água batendo nos cascos e aquele silêncio pesado que só existe quando a cidade ainda está dormindo. Só que tinha uma coisa, um detalhe que eu comecei a perceber logo nos primeiros dias. Alguns pescadores mais antigos simplesmente não saíam para o mar quando a neblina ficava muito densa. Não era preguiça, era medo. E eles não faziam questão de esconder isso. Na terceira noite, um deles, o seu Arnaldo, me chamou de lado enquanto a gente ajeitava as redes. Ele falava baixo, olhando para o mar o tempo todo, como se tivesse medo de ser ouvido. "Se a neblina fechar, você volta", ele disse. Eu ri. Perguntei o motivo. Ele demorou alguns segundos para responder, e quando respondeu, foi quase num sussurro. "Tem coisa ali que não é barco, mas parece." Aquilo ficou na minha cabeça. Só que você sabe como é. A gente sempre acha que essas histórias são exagero de gente mais velha. Eu ignorei, continuei meu trabalho. Até aquela madrugada, o nevoeiro começou a subir devagar, como se estivesse sendo puxado da água. Em questão de minutos, o porto inteiro desapareceu. Luzes sumiram. Sons ficaram abafados. Era como se o mundo tivesse sido coberto por um pano grosso. Foi aí que eu ouvi um som que não combinava com nada dali. Não era motor, não era água. Era um rangido longo, pesado, como metal antigo sendo forçado. Eu virei na direção do som e no meio daquele branco denso comecei a enxergar uma silhueta se formando. Um navio, grande demais para estar ali, antigo demais para ainda existir. E o mais estranho, completamente silencioso. Se você estivesse no meu lugar, você chegaria mais perto ou daria meia volta na hora. Comenta aqui, porque o que eu fiz naquela noite foi o começo de tudo. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas tem uma coisa sobre o desconhecido que puxa a gente para perto. Não é coragem, também não é curiosidade, é outra coisa. Como se alguma parte sua já tivesse decidido antes de você. Eu desliguei o motor do barco para escutar melhor. E foi aí que eu percebi o mais errado de tudo. Aquele navio não fazia barulho nenhum. Nenhum. Nem motor, nem água sendo cortada, nem corda batendo. Nada. Era como se ele não estivesse realmente ali. Mas ao mesmo tempo, estava. A neblina começou a se mover ao redor dele, não com o vento, mas como se estivesse sendo atraída. Eu peguei a lanterna e apontei na direção da embarcação. A luz mal atravessava aquele branco denso, mas por alguns segundos eu consegui ver parte do casco. Era antigo, muito antigo. Ferro escuro, corroído, com marcas que pareciam arranhões profundos. E tinha algo escrito na lateral, mas estava gasto demais para ler. Eu senti um frio estranho no peito, não de temperatura, mas como um aviso. Mesmo assim, eu aproximei o barco. Cada metro que eu avançava, o ar ficava mais pesado, difícil de respirar. O cheiro de sal sumiu e foi substituído por um cheiro de ferrugem molhada, como se algo tivesse ficado fechado por décadas. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um som vindo de dentro do navio, baixo, arrastado, como correntes sendo puxadas no chão. Eu congelei. A lanterna tremia na minha mão. E então veio outro som, passos lentos, irregulares, mas não tinha ninguém visível, nada. Eu devia ter recuado ali. Qualquer pessoa normal teria, só que ao invés disso, eu encostei o barco no casco daquela coisa, e quando a madeira tocou o metal, o som ecoou diferente, fundo demais, como se o navio fosse oco por dentro, ou pior,
como se tivesse espaço demais lá dentro. Foi nesse momento que eu ouvi, bem perto, quase no meu ouvido, alguém sussurrando meu nome. Se você ainda acha que eu deveria ter ido embora, comenta aqui. Porque o que eu fiz em seguida foi exatamente o contrário disso. Eu não pensei, nem por um segundo. Quando dei por mim, eu já estava com a mão apoiada naquele casco frio, sentindo a textura áspera do metal, como se estivesse tocando algo que não devia existir mais. A lanterna tremia, iluminando só o suficiente para mostrar uma escada enferrujada descendo pela lateral do navio. Eu fiquei alguns segundos parado, ouvindo. Nada, nem corrente, nem passos. Só aquele silêncio, pesado demais para ser normal. Foi aí que eu subi. Cada degrau fazia um som seco, oco, como se estivesse sendo repetido lá dentro. Quando alcancei o convés, a primeira coisa que senti foi o chão úmido. Não era a água do mar, era mais espesso, como se o ar ali dentro estivesse condensando há muito tempo. A lanterna varreu o espaço e tudo parecia abandonado. Cordas soltas, portas entreabertas, ferrugem por toda parte. Mas não tinha sinal de vida, nem recente, nem antigo, nada. Só que o silêncio não era vazio. Eu comecei a andar devagar pelo convés, tentando não fazer barulho. Só que quanto mais eu avançava, mais eu tinha a sensação de que não estava sozinho. Não era um pensamento, era físico. Aquela sensação de alguém atrás de você, respirando no mesmo ritmo. Eu parei, prendi o ar, e naquele segundo eu ouvi um sussurro, mas não veio de fora, veio de dentro da minha cabeça. Você demorou. Eu dei um passo para trás, quase escorregando. A lanterna caiu no chão, girando e espalhando luz pelo convés. E foi nesse giro, nesse segundo, que eu vi marcas, pegadas, molhadas, surgindo, uma atrás da outra, como se alguém invisível estivesse caminhando na minha direção. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mexer. As pegadas pararam, a menos de 1 metro de mim. E então, uma porta atrás de mim se fechou sozinha. O barulho ecoou pelo navio inteiro. Se você ainda acha que isso era só um navio abandonado, comenta aqui. Porque depois disso, eu percebi que eu não tinha subido naquele navio por acaso. Naquele momento, eu entendi. Eu não tinha encontrado aquele navio. Ele tinha me encontrado. O ar ficou mais pesado, quase impossível de puxar. Meu peito doía. Cada respiração parecia errada, como se aquele lugar não fosse feito para a gente respirar. Eu tentei me mover, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o corpo inteiro tivesse sido desligado, menos a minha consciência. E foi aí que eu ouvi de novo, mais perto, mais claro. Agora você escuta. A lanterna ainda girava devagar no chão, e a luz começou a revelar mais do que eu queria ver. As paredes do navio não estavam apenas enferrujadas, elas estavam marcadas, riscadas, como se alguém tivesse tentado sair dali. Centenas de marcas, algumas profundas, outras recentes demais para fazer sentido. Eu forcei meu corpo a reagir. Dei um passo, depois outro, e então corri. Não sei exatamente por onde passei. Só lembro de corredores estreitos, portas batendo, o som de algo me seguindo, sempre na mesma distância, nem mais perto, nem mais longe. Como se não tivesse pressa, como se soubesse que eu não tinha saída. Até que eu vi uma abertura, uma escada descendo, e lá embaixo, escuridão total, mas tinha uma coisa ali, um som, respiração. Não era minha. Eu parei no topo da escada completamente travado, e então, pela primeira vez, eu senti algo encostar em mim. Não vi, mas senti. Frio, pesado. E exatamente no meu ouvido, a mesma voz sussurrou: "Fica." Foi o suficiente. Eu simplesmente me joguei de volta para o convés, corri sem olhar para trás, desci pela escada externa quase caindo e entrei no barco sem nem saber como.
Liguei o motor com a mão tremendo e acelerei sem direção. A neblina ainda estava ali, mas começou a se abrir conforme eu me afastava. E então, o navio sumiu. Simplesmente deixou de existir. Sem barulho, sem rastro, nada. Eu fiquei alguns minutos parado no meio da água, tentando entender o que tinha acontecido. Mas tinha uma coisa que eu não consegui ignorar. Minha mão. Ela ainda estava molhada, mas não era água. Era escuro, espesso e tinha cheiro de ferrugem. Eu nunca mais voltei a trabalhar no porto, mas às vezes, quando a noite está silenciosa demais, eu ainda ouço aquele rangido, aquele metal antigo se movendo, como se estivesse voltando. Se você acha que isso termina aqui, compartilha esse vídeo. Porque tem gente em Santos que ainda vê esse navio. E agora, eu não tenho certeza se ele ainda está no mar ou se ele já começou a aparecer em outro lugar.